além de apenas acreditar, não é? Então, hoje nós iremos trazer a última mensagem desta série. Domingo próximo estaremos como objetivo principal trazer uma palavra sobre a reforma protestante, não é? E será um conteúdo muito importante e tem muito a ver com a nossa fé, né? Tem muito a ver com a nossa condução de vida e com aquilo que nós cremos, né? Em relação à palavra de Deus, em relação à fé, em relação à graça, em relação à salvação, em relação a tantos temas que são maravilhosos e relevantes para a nossa vida. Então, hoje nós iremos então para este final, né? E nós cremos, irmãos, que alguns conteúdos foram trazidos e gerou em nós certamente reflexões, não é? De que podemos ver através de personagens bíblicos, né? Exemplos de pessoas que viveram uma fé inabalável, né? E o maior dos exemplos foi o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Desta maneira, irmãos, o verdadeiro crente em Cristo, ele, incluído na caminhada cristã, ele tem em sua essência um viver, não é? Em um constante processo crescente, progressivo de santidade, buscando sempre agradar àquele que nos salvou. E assim, a sua palavra, a Bíblia Sagrada, que você anda com ela, que nós temos em mãos, ela de fato ela é o nosso manual de fé e de prática. Nela contém o que eu preciso saber acerca do Deus que se revelou, como é que eu devo viver e colocar em prática a fé que eu tenho pelo Senhor Jesus, e como é que de fato eu devo proceder diante dos desafios da vida, da nossa caminhada cristã, por assim dizer. Portanto, irmãos, a nossa fé, ela tem um compromisso existencial inevitável. A nossa fé, ela não é um elemento solto, neutro, que faz com que nós vivamos de qualquer forma, ou que apenas acreditamos que confiamos e acreditamos em Deus, que Deus existe e isso é o bastante. Não, a perspectiva bíblica, ela não nos apresenta desta forma, mas ela traz para nós, irmãos, um resultado de uma cosmovisão transformada, ou seja, uma forma de ver o mundo agora numa outra perspectiva, que é a perspectiva bíblica, a perspectiva agora do livro que traz a revelação do Deus que nos criou e que nos salvou. Isso, irmãos, nos traz então este entendimento, e não apenas um status nominal vazio de sentido, não, mas antes reflete a nossa fé em atos de transformação. E isso, irmãos, eu queria trazer aqui uma lista de coisas que estão envolvidas com a nossa fé e que nós precisamos refletir em cada ponto nessa introdução. Então, aqueles que foram salvos pelo poder da palavra de Deus, que acreditaram no ouvir do Evangelho, que perceberam o toque do Espírito Santo em suas vidas e que de verdade vivem o cristianismo servindo a Deus na esperança de que Ele voltará para buscar a sua igreja. Estes que assim vivem e que assim estão aqui presentes neste ambiente, precisa de fato relembrar algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Então, esses que assim estão nesta condição, na caminhada cristã, devem de fato crer que o único objetivo de sua vida e da sua morte não é outro diferente de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso é muito amplo, pois isso está acima de toda e qualquer coisa. Então, se nós somos crentes em Jesus Cristo, é a primeira coisa que eu queria destacar aqui nesta noite. Nós precisamos entender que na vida ou na morte, o nosso objetivo aqui é glorificar a Ele e gozá-lo para sempre. Segundo lugar, é crer em Deus, que é um Espírito infinito, eterno e incomparável em tudo, em todas as coisas. É Deus que ao mesmo tempo são três pessoas. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Deus é o Criador, Deus é o Redentor, mas Ele é o Santificador, em cujo poder e sabedoria ancora-se na sua essência justiça, bondade e verdade. E nele nós podemos confiar de forma clara e 100%. Eu não posso ter uma outra colocação diferente neste aspecto. A outra coisa é que esses que assim vivem, dependentes do Senhor Jesus e crendo na salvação por meio do seu sacrifício na cruz, ele crê que os céus e a terra e tudo que neles há são obras das mãos de Deus,
Ele assim fez com propósitos estabelecidos e até o dia de hoje, e assim será eternamente. E Ele governará todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Depois, estes que assim vivem, crer que Deus criou também o homem, segundo a sua imagem, em conhecimento, justiça e santidade. E aí, nós precisamos entender que Deus entrou num pacto de vida com este homem, sob a condição única de obediência. Ou seja, Deus criou Adão e Eva, colocou lá no jardim e disse: vocês precisam me obedecer, daquela árvore vocês não podem comer. E assim, Deus assim fez e estabeleceu dessa forma. Eu preciso entender também, irmãos, que mesmo Adão e Eva tendo caído, o homem caíram, os nossos primeiros pais, eu e você, nós somos por natureza filhos da ira de Deus, sob a condenação de Deus, e corrompido corpo e alma, tendente ao mal e susceptível à morte eterna. Esta é a nossa condição, a condição do caído. Não há ninguém fora desta condição, pois quem caiu primeiro foram os nossos pais, e a partir de então toda a raça humana agora está condenada. Este é o aspecto da nossa fé no tocante à nossa condição de seres humanos, e que agora vamos continuar para entendermos o que foi que aconteceu na nossa vida. Mas, irmãos, eu preciso crer também que Deus, Ele não deixou o mundo perecer em seu pecado, mas por causa do seu grande amor, do seu infinito amor, o qual nos amou como alvo deste amor. Deixou então, desde toda a eternidade, Ele escolheu graciosamente para si um povo. Ele escolheu um povo para si, e ninguém pode contar, porque nós não sabemos, não temos esta capacidade, mas Ele fez isso para nos livrar do pecado que nos invadiu e nos livrar da miséria eterna. Assim, este Deus redimiu esse povo para si através do seu Filho, Jesus Cristo. Apenas por Ele nós somos redimidos, somos salvos, apenas por Jesus Cristo. Isso são pilares da nossa fé, a qual eu estou encerrando hoje a série. Eu creio também, irmãos, e você assim também deve crer, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Redentor. Ele morreu por minhas ofensas, pelas nossas ofensas. Ele ressuscitou para a nossa justificação e subiu aos céus e está assentado à direita do Pai eterno. Observe ainda, irmãos, que nós cremos que a redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é eficaz, aplicada ao seu povo pelo Espírito Santo, que opera fé em meu coração e em seu coração, através do qual nós nos unimos a Cristo. Observe ainda, amados, que Deus, Ele requer de mim, sob o Evangelho, em primeiro lugar, ou primordialmente, que como resultado de um verdadeiro senso do meu pecado e miséria e apreensão da sua misericórdia em Cristo, eu devo voltar-me para mim mesmo, com tristeza, voltar-me para mim com ódio do pecado que habita em mim, e receber e descansar em Jesus Cristo. Eu preciso ter esta compreensão. Além do mais, irmãos, eu preciso entender que, tendo sido perdoado e aceito pelos méritos de Cristo na cruz, agora nós temos acesso a Deus pelo seu Santo Espírito também, que nos conforta. Ele nos adquiriu para si mesmo, Ele comprou-nos, Ele nos tirou da perdição eterna e nos colocou em uma condição agora de comunhão com o Senhor. E o nosso coração agora, compungido de obediência agora, assim eu devo me importar diante deste Senhor, nosso Deus. Assim, irmãos, finalmente, eu creio que como Jesus Cristo veio uma vez em graça, Ele veio a este mundo, Ele andou por esta terra, inaugurando o seu reino, assim também Ele voltará a segunda vez em glória, para julgar o mundo em justiça e designar cada uma a sua recompensa eterna. São essas coisas, irmãos, que eu precisaria abrir esta noite, na finalização desta fé. Nós não podemos crer diferente daquilo que está aqui estabelecido, pois tudo isso aqui está na palavra de Deus que Ele mesmo revelou para nós. Não são minhas ideias, são as ideias do próprio Deus que assim fez e estabeleceu. Diante disso, irmãos, nós precisamos compreender que há um aspecto de obediência embutido nestes escritos e de uma resposta a esse Deus diante daquilo que Ele fez por mim. E assim,
Como é que nós podemos conceber alguém que diz ter fé em Deus e vive desassociado desses parâmetros que foram aqui estabelecidos? A fé aceitável pelo Senhor nosso Deus não é uma fé qualquer, não é apenas acreditar que Ele existe. Muito mais profundo está os frutos que são provenientes de um coração que tem a verdadeira fé. A fé que reconhece a condição que nós estávamos e agora como é que nós estamos nesta caminhada, nesta corrida que tem uma linha de chegada e depois dela o Senhor Jesus nos aguarda para uma vida eterna com Ele. Amém? Diante disso, irmãos, nós precisamos entender um pouco como será o viver das nossas vidas em fé nesta terra. E para isso, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10 e os versos 36 até o verso 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos do 36 até o verso 38. Hebreus 10, 36 ao 38 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Vamos orar ao Senhor? Baixe sua cabeça, vamos falar com o Pai neste momento, pedindo ajuda para a compreensão desta palavra. Pai Santo e Eterno Deus, te louvamos pela tua grande misericórdia, Pai. Nos abençoa, Senhor, neste momento de reflexão, que sejamos, ó Deus, alcançados por ti, Senhor, na compreensão da mesma. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo visite-nos, ó Deus, poderosamente nesta noite. E que saiamos hoje daqui, Senhor, convictos de que o Senhor falou conosco. Nos abençoa, Pai, neste momento. Nos rendemos a Ti, ó Deus, em plena dependência de que o Teu Santo Espírito nos ajudará na ministração desta palavra. É assim que nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez nós recorremos ao cenário do que estava acontecendo, de uma crise existencial do povo judeu que agora, convertido ao cristianismo, vivia em plena perseguição, e essa perseguição ameaçava a fé daqueles irmãos. Aqueles irmãos viviam anteriormente presos então aos rudimentos da antiga aliança, ligados ao sistema de sacerdotes, como também do tabernáculo e também dos sacrifícios de animais, que nós lembramos muito bem dessas três coisas: os sacerdotes, que eram pessoas que representavam o povo diante de Deus, como também o tabernáculo, o lugar onde havia a habitação de Deus, e também a questão dos sacrifícios que eram feitos para o perdão dos pecados. Com a vinda do Senhor Jesus, tudo isso se anulou, não precisa mais, agora é a nova aliança. Agora nós podemos entender que o sacerdote é o próprio Senhor Jesus. Precisamos entender que ele não está mais habitando em locais específicos, como por exemplo o tabernáculo. Ele não habita mais em templos feitos por mão de homem, como também não há mais a necessidade dos sacrifícios de animais para que o perdão ele seja alcançado. De fato, quando o Senhor Jesus ele morre lá na cruz e ele ressuscita ao terceiro dia, toda uma transformação nestes aspectos se sucedeu. A partir de então, nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso a Deus. A partir de então, nós adoramos ao Senhor em todo e qualquer lugar, não somente aqui dentro, mas fora deste lugar também. E também nós podemos encontrar perdão pelos nossos pecados na presença do Senhor Jesus. São coisas, irmãos, que aconteceram. Houve uma transição então de um momento para o outro, de uma antiga aliança para a nova aliança, agora no sangue de Cristo.
E judeus que estavam presos à antiga aliança se converteram ao cristianismo, mas foram então perseguidos. E agora a carta aos Hebreus é justamente para alertá-los de que Jesus, ele era e é o remédio definitivo de Deus para a vida do pecador. E que eles não precisavam voltar para as práticas antigas. Não, agora eles estão envolvidos numa nova aliança em Cristo Jesus e não poderiam mais recuar da condição em que eles estavam. Este era o contexto, irmãos, que havia colocado então nesta carta. E esta passagem, ela deve ser entendida no mesmo contexto das referências anteriores quanto a este assunto. O próprio autor aos Hebreus, ele fala sobre a punição de Israel no deserto, quando eles queriam recuar da condição em que Deus já tinha colocado a eles. E também os perigos de uma fé superficial. Nós encontramos na própria carta aos Hebreus esses alertas que o autor aos Hebreus, ele disse: vocês têm que ter cuidado com uma fé superficial, uma fé frágil. A fé que vocês precisam ter é uma fé muito mais profunda, muito mais vibrante, muito mais consolidada. E isso, irmãos, é de fato uma preocupação do coração pastoral que esse autor tinha, que nós não sabemos quem é. A palavra de Deus não nos informa. E aqui ele alerta então a uma punição de Deus sobre aqueles que voluntariamente, decisivamente, eles querem desobedecer a Deus. E, claro, você já deve ter se encontrado com alguém que assim procedeu, de dizer: eu sei que é errado, eu quero fazer o errado e eu vou fazer, e é isso que eu quero mesmo de verdade. E a esses haverá punição de Deus. Em que área não sei, em que aspecto não sei. Deus é quem sabe, mas a palavra dele diz que é assim que Deus age, de acordo, né, com aquilo que ele estabeleceu. E assim, meus irmãos, muitos profanavam a aliança que foi feita, e outras posturas e outras atitudes que o povo queria agora retornar à antiga aliança, abrindo mão daquilo que aconteceu na vida deles como conversão. E amados, isto é seguido então por uma palavra de encorajamento do autor aos Hebreus, para que eles com segurança pudessem então agora sobreviver a sua fé diante das adversidades que eram colocadas diante deles. Essa perseguição, irmãos, é muito diferente das nossas, do nosso tempo. Naquele tempo era uma perseguição de morte, era uma perseguição de fato, de ir para as vias de fato mesmo. Era uma perseguição de exclusão da sociedade, era uma perseguição em parâmetros que de fato você ou era ou você não era. E assim era colocado. No nosso tempo é um pouco diferente. No Brasil, por exemplo, não há nenhum relato de execução de pessoas porque professam a fé em Jesus Cristo. Não há ainda no Brasil, não é? Mas a nossa perseguição, ela se dá por outra faixa, de outra forma. Nós somos perseguidos, irmãos, já em muitos ambientes sociais da nossa sociedade. Nós somos perseguidos quando a vaga do emprego está lá disponível e você é crente, está lá no meio, e quem está lá selecionando você descobre que você é cristão, então já tira de lado. E assim são algumas perseguições bem tranquilas, e é mais no aspecto do convencimento do coração. Muitos crentes têm vivido perseguições em sua própria fé, para que eles desistam da caminhada por meio do telefone celular, por meio das ofertas de uma pornografia velada, que levará o coração a desistir da caminhada. Há tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Meus irmãos, diante de tudo isso, nós podemos entender que a fé também ela deve ser encarada como sinônimo de fidelidade a Deus. Se há fé no nosso coração, precisamos entender que nós devemos viver uma vida de fidelidade a esse Deus, fidelidade ao Senhor que nos criou e que nos salvou. Logo, é uma atitude de quem crê a obediência ao Senhor. Olhando então para o verso 36, o verso 36 diz: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meus irmãos, esse verso ele é muito importante. Ele traz para nós, de fato, convicções muito profundas, e a preocupação do autor aos Hebreus, quando diz: vocês têm necessidade de perseverança, vocês precisam continuar firmes, vocês precisam não abrir mão daquilo que vocês têm sido assediados a voltar aos rudimentos da antiga aliança.
Eu quero contextualizar conosco. Quantos de nós recebemos ofertas nesta condição? Colocam coisas para que você desista, para que você coloque em dúvida quem de fato é Deus. O que é que as universidades fazem quando chega o aluno lá e ele quer colocar na sua cabeça que Deus é uma história, é uma lenda, e que a Bíblia não é a palavra de Deus e não é aquilo que de fato dizem que é. E isso são coisas que têm colocado muita gente em moscas, no pensamento, será que é mesmo? Será? E coloca dúvida agora no coração daqueles que ali chegam. E precisam estar firmes para não abrir mão das convicções que foram plantadas ao longo de uma infância, de uma adolescência e de uma juventude. E são coisas, irmãos, que acontecem no dia a dia. Observe então que esta é uma das grandes lições práticas, né, da epístola. E sem perseverança, irmãos, sem resistência, firmeza, a nossa fé ela se torna vã. Ela se torna muito vazia, se torna não tem valor nenhum. Se eu digo que tenho fé e não persevero, se eu não tenho resistência, se eu não digo não, se eu não tenho firmeza daquilo que eu creio, minha fé é vã. A minha fé não está valendo de nada. Então a única prova de que a fé é viva e salvadora existe de fato, é que ela mantém firme os nossos caminhos, os efeitos da vida do crente, até o fim, mesmo sob intensa perseguição. E aqui, meus irmãos, muitas negociações se fazem. Quantos relacionamentos de namoro, de noivado e de casamento acontecem em negociatas, quando a palavra de Deus ela reprova o crente que casa com o descrente, mas para satisfazer o desejo, o anseio, porque é um bom partido, porque é isso, porque é aquilo, vamos agora negociar princípios para poder agora a gente satisfazer a nossa própria vontade, deixando de lado uma fé firme. Eu estou falando só de uma única coisa, poderia falar de várias outras. E meus irmãos, ela retrata, queridos, a fé, uma imagem de resistência firme, inabalável, mesmo sob uma carga pesada que se coloca sobre nós, na sociedade, no mundo em que vivemos, na nossa geração, e descreve aquela qualidade de caráter que não permite que ninguém se entregue às circunstâncias ou sucumba na sua provação. E aí quantas ofertas são colocadas para que a gente possa nos afastarmos do Senhor. São tantas coisas, irmãos, que a nossa fé, ela balança quando a gente coloca na disputa dos valores as coisas. Sabemos, irmãos, que nós temos uma igreja que nós servimos. Temos uma igreja que nós nos envolvemos com ela. Nós somos acolhidos em um ajuntamento dos santos que o próprio Senhor Jesus assim estabeleceu. Nós somos, irmãos, noiva do Cordeiro, sim ou não? Somos noiva do Cordeiro. A igreja existe não para ser uma loja do shopping, que eu vou lá quando eu quero. Quando eu vou lá, quando eu der vontade, eu passo por lá e dou um tchau para as pessoas. Não, a igreja não é isso não. A igreja é a vivência dos santos ajuntados em louvor e adoração para a glorificação do nome do eterno Deus. Então há comprometimento em nós, a nossa fé, ela nos conduz a isso. Mas na hora de fazer uma decisão de uma partida de futebol, do Flamengo com o Vasco, ou seja, com quem for, e o culto à noite, aí a gente fica balançado na dúvida, e agora, eu vou ou fico? E agora? Meu Deus, e como é que faz? Gente, aí entra agora em questão a fé. A sua fé é em quê? Em que é a fé? Em que é? Vamos lá, eu preciso fazer este autoanálise. Eu vou agora trocar o dia de adoração a Deus por conta de uma partida de futebol? Eu vou agora trocar o dia em que eu vou me encontrar com os meus irmãos, que eu vou junto com eles adorar o Senhor, que o quarto mandamento diz que eu preciso fazer isso? E quantos têm uma fé frágil, que olha para uma realidade como essa do seu dia a dia? Isso eu estou falando de hoje, não é de amanhã, de ontem, do passado, não. É de agora. Então, quantas negociações se fazem por conta com princípios que são da nossa fé? Precisamos, irmãos, olhar isso com muito carinho, com muito cuidado. E eu falei sobre isso domingo passado. O que nos tem tirado das reuniões de oração, que de forma muito categórica, no mundo inteiro, eu penso, é deixado de lado.
parece que não tem muita importância a oração. Só quando as coisas ficam difíceis, né? Aí a gente recorre à oração. E tantas outras coisas, irmãos. É a nossa devocionalidade. Onde é que fica? Uma fé, irmãos, que não é vã, é uma fé consistente, comprometida. Porque, como eu falei no início aqui, na vida e na morte, eu preciso glorificar a Ele e gozá-lo para sempre. Isso me coloca numa condição de que nada aqui nesta terra tem valor que se compare àquilo pelo qual eu fui criado, feito e salvo para viver uma fé vibrante e consistente. Assim, meus irmãos, a imagem e a constância e a resistência, com um olhar para o futuro e a capacidade de se concentrar no que está além das pressões atuais. Mais à frente nós vamos perceber que o escritor aos Hebreus, ele apresenta diante dos destinatários da sua carta o exemplo perfeito de perseverança que foi o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, então, é um símbolo, irmãos, de um homem inconstante. Nós sabemos disso. Pedro foi um homem que apresentou, ou se apresentou, como o símbolo da inconstância. E isso nós precisamos compreender com muita seriedade, que como um pêndulo de um relógio, ele oscilava entre as alturas da fé e as suas profundezas de covardia. Falava sem pensar e agia sem refletir. Ele era capaz das afirmações mais sublimes acerca de Jesus Cristo, do Senhor, mas também de forma a capitular as suas fraquezas vergonhosas de negá-lo naquele dia que nós sabemos que já conhecemos a história. No momento ele expressava uma fé robusta, em outro logo naufragava diante da sua incredulidade. O apóstolo Pedro, que assim tornou-se mais adiante, ele chegou ao ponto de negar o seu nome, o nome de Jesus, suas convicções e a sua fé no Senhor. Vivemos, irmãos, não diferente de Pedro, mas vivemos hoje em uma geração influenciada fortemente por este mesmo sentimento, o mesmo sentimento de inconstância em que vemos na vida do apóstolo Pedro. As pessoas, irmãos, estão cada vez mais inconstantes em suas áreas da vida e, pasmem, na sua caminhada cristã e no seu comprometimento com a sua igreja, com a igreja que vai subir para a eternidade estar com o Senhor. Não possuem, irmãos, a opinião própria. Hoje as pessoas têm isso, eu falo da geração atual, principalmente daqueles que dizem ter fé em Deus. São pessoas que não têm opinião firme e própria, vacilam nas suas convicções, mudam de opinião com muita facilidade. E, meus irmãos, a perseverança aponta neste verso 36 que nós lemos. Se apresenta então como um elemento para que, havendo feito a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. E que promessa é essa? E eu quero deixar aqui muito claro, irmãos, que não se iludam com essa questão essas igrejas que falam tanto de promessa, receba a promessa daqui, profetada dali, porque vai ser assim, porque vai ser desse jeito, vai ser daquele outro jeito. A palavra de Deus, irmãos, não trabalha com esse tipo de coisa. A palavra de Deus trabalha com uma promessa que já foi revelada nas Escrituras Sagradas, e dela nós não podemos abrir mão. Qual foi a promessa que o Senhor nosso Deus ele fez ao seu povo, a nós? A nós. Ele fez uma promessa de uma vida eterna, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida e nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eu sou salvo em Cristo Jesus, mesmo que eu morra. Em Tessalonicenses 4, eu falava hoje com os meninos do batismo, que nós vamos ressuscitar, receberemos novamente o nosso Espírito e estaremos de pé de novo. Junto com os que vivos estiverem, estaremos agora com Ele eternamente. E esta é a nossa expectativa. Ele prometeu isso e Ele há de cumprir cabalmente toda a sua palavra. Em segundo lugar, irmãos, a promessa que Ele disse foi que Jesus Cristo ele voltaria a segunda vez. A parousia é uma realidade. O Senhor Jesus ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. Muitos acham que isso aí é balela, é papo furado, mas não é.
A palavra de Deus, se eu creio que ela é a palavra de Deus, se você não crê, eu não posso discutir com você. Não tem como fazer isso. Eu não vou discutir com quem não crê na palavra. Mas se você crê na palavra, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: eu irei para preparar lugar para vocês. E eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar vocês. Porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam comigo. E a palavra de Deus diz, em muitos outros locais, principalmente naquele dia em que Jesus estava subindo, levitando diante de aproximadamente 500 pessoas, assim diz a palavra de Deus. E os discípulos ficavam olhando Jesus indo e subindo nas nuvens, quando de repente 2 seres se aproximam dos seus discípulos e dizem: varões galileus, vocês estão olhando para este que está subindo? Eu quero dizer a vocês, da mesma forma como ele está indo, ele vai voltar para buscar os seus. A promessa é essa. É a segunda promessa que está segura no poder do eterno Deus. Mas a terceira, irmãos, eu já falei no começo, um pouquinho dela. Haverá então a ressurreição dos mortos. Assim como Jesus ressuscitou para dar exemplo e nos garantir a nossa justificação, assim nós também ressuscitaremos. Então todas as pessoas desde o tempo do Éden, todos que morreram, servos do Senhor, naquele dia em que Ele vier, todos ressuscitarão. A palavra de Deus diz que até o mar prestará contas daqueles que morreram no mar. Aqueles que virou esterco de tubarão, o mar prestará contas de todos os corpos daqueles que serviam a Deus. Aqueles do Titanic, se é verdade aquela banda que tocava violino quando o navio afundava, se eram crentes, estarão um dia de pé novamente. Todos estaremos agora como um grande exército diante do Senhor para ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Eu já falei isso aqui 875 vezes, eu acho. Eu gosto muito dessa expressão, porque me reporta àquele dia tão glorioso. E eu quero estar nesse vinde benditos de meu Pai, amém? Eu quero encontrar você lá, amém? Glória a Deus. E aí, meus irmãos, pastor, e as profetadas, as profecias que o pessoal fala por aí? Eu não vou entrar nesse mérito, porque a palavra de Deus diz, o que Deus quis revelar já está revelado, está aqui. E Deus fala conosco? Fala. Ele tem um método de falar conosco. Quando nós abrimos a palavra em casa para poder ler a Escritura, se a gente lê com cuidado, com zelo, refletindo a palavra, Ele fala com as nossas vidas. Ele fala conosco. Ele fala com você todos os domingos que você vem a esse lugar, Deus fala com você. E eu estava falando com um irmão recentemente. É incrível que a gente prega um versículo e aquilo vai atender tantas necessidades no meio do povo de Deus que a gente fica impressionado. A mesma palavra fala com muitos, cada um na sua individualidade. Mas se eu não leio Bíblia, se eu não venho ao culto, você quer que Deus fale com você como? Como antigamente, que vinha um anjo e dizia: Samuel? Não é assim, irmãos. Entende? Não é assim. O que Deus tem, irmãos, para Ele providenciará meios para nos falar, para nos conduzir. Não veio nenhum anjo para me dizer que era para eu vir para essa igreja há 4 anos atrás. Mas Deus fez todas as coisas convergirem para que isso acontecesse. Eu tentei fugir, Ele disse: venha para cá. Eu ia para lá, venha para cá. E o funil foi se afunilando, se afunilando, se afunilando. E eu não tive outra alternativa. Porque quando Deus quer, Deus vai lá e busca. Quando Deus quer, Deus vem e faz, acontece. Quando Ele quer fazer, Ele não precisa de nada, porque Ele é Senhor. Ele vai e faz. Quando Ele quer tratar com as nossas vidas, Ele sabe fazer muito bem.
De tal forma que se ele estiver tratando com alguém com seriedade, não chegue nem perto para botar a sua mão, senão você se queima. Deixa ele trabalhar. Deixa Deus fazer. É assim que acontece. Então, meus irmãos, eu não posso fugir disso. E é por isso que nós precisamos, irmãos, da perseverança. Precisamos, de fato, viver esta fidelidade durante o tempo em que nós estamos vivendo aqui. Pois o cumprimento dessas promessas acontecerão. Se você está perguntando, mas pastor, e aqueles planos que eu tenho de ganhar isso, de construir aquilo, fazer aquilo outro? Meu irmão, coloca na mão do Senhor. Vai trabalhar, não te preocupas. Vai acontecer. E se tudo que você quiser, Deus disser não, e agora? Você vai se frustrar. Você vai agora entrar no calabouço agora, de tristeza e de amargura na vida, porque aquele objetivo não se concretizou. Deus pode dizer sim, pode dizer não. Ponto final, Ele é Deus. E agora? Você vai mudar Deus? Isto, irmãos, é viver fé. Isto são aspectos práticos de quem tem fé. Quem tem fé fica tranquilo, Deus vai fazer. Apenas a gente trabalha, se esforça, corre atrás, que é o certo fazer. O resto, Deus providenciará. Deus é quem sustenta a minha vida e a sua, meu irmão. Quer você queira, quer você não queira. Deus, Ele é quem nos sustenta. E assim, meus irmãos, no verso 37, o autor aos Hebreus, então, ele agora continua, dizendo o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Convicção do que vai acontecer, convicção das promessas, convicção daquilo que de fato acontecerá. O escritor aos Hebreus, irmãos, nada mais, nada menos, ele já havia falado dessa vinda do Senhor Jesus para aqueles irmãos que estavam lá. Observe Hebreus capítulo 9, verso 28, você vai encontrar que o texto diz assim: assim Cristo também, tendo sido oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez para a salvação, sem referência ao pecado, para aqueles que o aguardam ansiosamente. E a pergunta que eu faço aqui: você tem aguardado ansiosamente o que acontecer na sua vida? Você tem aguardado ansiosamente o que fora desse objetivo aqui? Este é o grande objetivo, irmãos, da nossa vida, é esse aqui. Porque todo outro objetivo que eu correr atrás, ele é falível, ele pode chegar ao fim, ele se acabará. A traça vai comer, a ferrugem vai comer, o vento vai acabar com ele, a chuva vai enferrujar. E ponto final. Observe que um dia nós iremos morrer, ou então Cristo virá antes para nos buscar. Esta é uma realidade. E se nós morrermos, o que é que vai acontecer? Todo o empenho de uma vida que poderia ter sido vivida para a glória de Deus, produzindo para o reino dele, foi investida em diplomas, em conquistas, em troféus, em prêmios, em grandes construções, em sucesso profissional, em formatura, mestrado, doutorado, PhD, sei lá, tanta coisa. E aí? Quando a gente apagar os nossos olhos, o que é que vai ficar? Um monte de diplomas na parede, uma frota de carro na garagem, uma conta que não tem mais zero para botar quando tira o extrato, que é tanto do zero, 10, um monte de zero de milhões. E agora? Ficou para quem ficou vai usufruir. E a vida daquele que morreu agora em relação a Deus? Quando chegar diante do Senhor e dizer: mas rapaz, eu lhe dei tantas condições de você fazer missões, eu lhe dei tantas condições que você poderia ajudar, até com cestas básicas, o projeto missionário lá do Vinde Sertão. Você poderia ter ajudado tantas pessoas, você poderia ter cooperado com o progresso do Evangelho, com aquele missionário que foi para lá, que estava lá passando fome, e eu pensei que você ia ter um coração para ajudar aquele ali, e você não fez nada com esse dinheiro todinho nessa conta. Você deixou de me servir, porque você tinha que alcançar os seus objetivos pessoais. Que fé é essa, meu filho? E você acha que a gente vai dizer o que na frente de Deus? Quando a gente chegar lá, o que é que vai acontecer? Vai passar a mão na cabeça? Não tem nada não, chegue para cá. Meus irmãos, precisamos pensar nisso.
Quanto mais o Senhor nos dá, mais responsabilidade nós temos de poder abençoar pessoas, ajudar o reino, contribuir com o reino. Seus diplomas, glorifique a Deus com eles. Sua capacidade intelectual, contribua para o reino do Senhor. Tudo aquilo que você é, toda a suficiência, Coríntios diz, vem de Deus. Nada é nosso. Nós somos mordomos. Estamos administrando as coisas que Deus nos permite ter. E nada mais. E aquilo, o que é que vai ficar? Isso é ter fé, irmãos. Eu estou falando de aspectos de uma fé que realmente entende a seriedade com a qual nós estamos envolvidos. Assim, meus irmãos, aguardar ansiosamente significa esperar com grande expectativa. É essa orientação que o verso 37 nos dá. O autor aos Hebreus, ele fala desta esperança, desta expectativa, desta perseverança, melhor dizendo, esperando plenamente o retorno do Senhor. Nossa vida, ela aqui dura 70, 80 anos, 90 anos, vai acabar. Mas aquela vida que nos aguarda depois da nossa morte, que nós chamamos de vida eterna, não tem tempo de acabar. Algo eterno não tem fim. E o que é que eu estou fazendo aqui nesta passagem aqui? De que forma eu estou vivendo? Eu tenho priorizado os objetivos do reino de Deus? Que produção eu tenho dado para o reino? Será que eu não tenho botado muito obstáculo nessa caminhada? Será que a minha grande ansiedade é chegar aos 50 anos e dizer eu não preciso mais trabalhar, porque agora eu vou poder viajar, vou curtir, agora eu vou regalar minha vida? É como aquele que assim fez na Escritura. Aquela parábola, o homem trabalhou, juntou, e disse, pronto, alma minha, goza agora a vida. Pronto. Aí vem a pergunta, louco, se hoje te pedires a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? É esse tipo de indagação. E assim, meus irmãos, isto não está dizendo que é para a gente deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de ralar, não é nada disso. Precisamos fazer tudo isso, mas para a glória de Deus. Eu preciso entender que eu vou me valer dessas oportunidades, entende? Mas que a minha prioridade não é isso. Isso não é o meu ídolo, não é o meu Deus, não. O meu Deus é o Senhor nosso Deus, Ele tem primazia na nossa vida, não pode ser diferente. Esta é a fé que vai muito mais além do que apenas acreditar. A palavra aqui, irmãos, fala de uma atitude de expectativa intensa. E neste caso, a atenção do crente, ela está sendo retirada de tudo mais a sua concentração nesta expectativa pelas coisas. Isso, irmãos, nos faz importantes perguntas. Somos a noiva fiel, aguardando com intensa expectativa pelo noivo, de verdade, e o seu retorno, vivendo no poder do Espírito Santo em obediência a Ele? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer. A segunda pergunta, o que nós estamos procurando, irmãos, com tanta ênfase na nossa vida aqui, terrena, até o impacto que se radicaliza em nós, que nos faz então viver? O que é que nós estamos então procurando nesta luta incessante aqui na terra? Olhando então, irmãos, finalmente para o verso 38. O verso 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não me comprais a minha alma. E meus irmãos, este é um dos versos mais importantes nesta carta. Observe que aqui nós encontramos o ponto mais alto da carta aos Hebreus. Deixamos para o final, logicamente. O ponto alto da carta aos Hebreus é esse versículo 38. Aqui nós encontramos, irmãos, e nós não poderíamos deixar de mencionar, quando o texto diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo. Deus está falando não de qualquer justo, não é isso não. É o meu justo.
Aqueles que foram justificados pelo sacrifício do meu filho, aqueles que verdadeiramente se converteram, aqueles que verdadeiramente deixaram a vida carnal de lado e viveram agora uma nova natureza em Cristo Jesus. Esses, sim, a quem é endereçado este versículo. Pois do contrário disso, irmãos, nós vamos viver uma vida pelos nossos próprios méritos, buscando as nossas próprias obras, buscando então a confiança nas coisas, na autonomia que nos levará cada vez mais longe. O crente que não depende de Deus vive uma vida distante de Deus. Aquele que depende das coisas e confia nas coisas estarão distantes cada vez mais de Deus. Melhor dizendo, viver uma vida dependente de Deus é viver uma vida junto de Deus, próximo de Deus, colado em Deus. Viver a independência de cada um de nós é como se estivéssemos dizendo para Deus: eu não preciso do Senhor, eu posso andar com as minhas próprias pernas. E meus irmãos, com todo quebrantamento de coração, que nós sejamos cada vez mais dependentes de Deus em todas as coisas. Amém? Assim sendo, irmãos, nós precisamos seguir este padrão de que o justo, ele vive de fato pela fé. E perseverar para ver o cumprimento das promessas que foram faladas já anteriormente. O cumprimento dessas promessas, vivendo no modo de vida, pensando e agindo como o salmista ele falou no Salmo 1, tão profundamente. Porque o Salmo 1, irmãos, que nós já lemos muitas vezes, e às vezes lemos com tanta rapidez que não paramos para ver os detalhes. Mas o Salmo 1, irmãos, ele fala daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, lembra? Mas ele fala também daqueles que não se detêm nos caminhos dos pecadores, lembra? É a mesma pessoa. Ele fala também de que aquele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a parte inicial do Salmo. Quando eu pulo para o verso 6, que é o último verso do Salmo, ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Em outras palavras, o justo é aquele que vive as coisas que eu falei, que é do início do Salmo. Só quem vive segundo o conselho do Senhor são os justos. Só quem se desvia do caminho dos pecadores é o justo. Só quem não se assenta na roda dos escarnecedores são os justos. Só quem medita na lei do Senhor, a lei é essa palavra que você tem na mão, de dia e de noite, é o justo. Esses, os justos, Deus conhece o seu caminho. E isso aqui, irmãos, são verdades profundas e absolutas, que nós precisamos pensar nisso a todo momento. Cada palavra, então, é importante. Quando Abacuque, ele escreve pela primeira vez esta mesma expressão. No capítulo 2, o verso 4, Abacuque diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Foi a primeira vez que foi escrita, que foi dita esta expressão do livro de Abacuque. Depois dessa expressão, ela foi repetida outras 3 vezes no Novo Testamento. E podemos observar, irmãos, que em cada uma dessas outras 3, a ênfase são coisas diferentes. Pois em Romanos 1:17, Paulo cita esta mesma afirmativa, só que a ênfase é a fé. Ele fala de forma muito clara no seu contexto. Ele quer trazer a atenção daqueles que vivem de fato uma fé sustentada por aquele que assim vive. O justo, ele vive pela fé. Em Gálatas capítulo 3, o verso 11, o apóstolo Paulo, então, citando a mesma expressão, ele traz a tônica para a pessoa, para o justo. Quem é esse justo? Quem é essa pessoa? Mas é em Hebreus, no capítulo 10, o verso 38, nós estamos falando hoje. A ênfase aqui, irmãos, está na vida daqueles que eram perseguidos e precisavam se manter firmes
como uma rocha, firmes nos caminhos do Senhor, firmes na sua fé. Tristemente, irmãos, nos deparamos sempre com pessoas que se achegam à igreja. É bem verdade. Se achegar à igreja é um importante passo, porque aqui se ouve a palavra de Deus, cantam louvores, mas isso não é tudo. Muitas pessoas se achegam à igreja, mas se achegam com objetivos pessoais apenas. Eu quero alcançar meus objetivos, por isso eu me achego à igreja. Que objetivos são esses? Eu poderia citar vários aqui, de coisas que se anseiam no coração, que não é nada com viver pela fé. Muitos se achegam à igreja, tristemente, irmãos, na tentativa de alcançar algo material da parte de Deus. Eu vou chegar à igreja, porque eu acredito que o Senhor vai me abençoar e eu vou comprar aquilo que eu quero. E as pessoas vêm com esse sentido no coração. E é triste depararmos com pessoas assim. Até mesmo, irmãos, em busca da complacência de Deus no tocante ao seu próprio pecado. Eu peco tanto que eu quero esvaziar minha mente, descansar minha mente, aliviar o meu peso de tudo quanto eu faço de errado. Então eu vou para a igreja, pelo menos lá alguém ora por mim. E o objetivo, irmão, central não é esse. O objetivo central da vida não é essa aqui, em relação a Deus, em relação ao Senhor. Essas pessoas, irmãos, que assim se achegam à igreja, nesta expectativa, se frustram, naufragam em sua própria fé. São como as sementes que foram lançadas pelo semeador da parábola, da semente, o semeador. E as sementes essas que foram colocadas sobre rocha, que não tem nada, não tem terra para penetrar suas raízes, e elas morrem. Ou então aquelas sementes que caíram em locais espinhosos, os espinhos as sufocaram. Ou então em outras regiões, outros territórios, terrenos, que vieram os pássaros e comeram a semente. E esses assim que vivem assim, irmãos, eles simplesmente naufragam, eles desistem da caminhada, ou no máximo, quando alcançam o que quer, vai embora e não volta nunca mais. O justo é aquele que continua. O justo é aquele que vive uma vida consistente, frequente, que leva a sério aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus fez pelos méritos do seu Filho na cruz. Reverbera então nas atitudes da vida deste justo que vive pela fé. Viver pela fé, irmãos, não é para todo mundo, é para quem de fato tem fé. Viver pela fé, irmãos, é estar na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Viver pela fé, irmãos, é diante das adversidades, nós podemos então confiar plenamente em Deus, que Ele haverá de suprir a nossa necessidade. Viver pela fé, irmãos, não é viver na confiança do homem, nem na confiança dos recursos materiais e sociais. Viver pela fé é viver na expectativa de que a minha vida aqui é para a glória dele, esperando ansiosamente o dia em que nós iremos atravessar esta atmosfera e estaremos eternamente com ele na glória. Observe ainda, irmãos, que mesmo somos, então, daqueles que somos tentados a recuar na nossa caminhada. E aqui, meus irmãos e minha irmã, esta é uma conclusão segura. Seremos aqueles, irmãos, que perseverarão, que estarão firmes. Precisamos disso. A nossa palavra nesta noite é de incentivo para que você não recue, não desista. Para que você não negocie princípios que venham a ser um peso na sua caminhada. Não abra mão dos princípios do Senhor na sua vida. Não abra mão da condição em que nós ainda temos uma porta aberta de misericórdia que nos acolhe. Prestemos atenção, irmãos, que nós precisamos então entender com muita clareza que o recuar, irmãos, às velhas tradições, recuar a uma condição anterior de vida, é de fato algo que entristece ao Senhor. A.W. Pink, ele fala uma coisa interessante. A perseverança paciente é fruto da fé. Vivemos num tempo que as pessoas não têm paciência de aguardar nada. Tudo tem que ser no automático agora, já, para aqui, agora. E o Senhor, Ele trabalha com o parâmetro da paciência. O Senhor, Ele nos atende
nos ajuda, nos guarda, nos abençoa. Mas Ele tem um tempo certo para que as coisas aconteçam. Ele não está lá como meu empregado, que faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero, e Ele tem que fazer. Não, Deus não deve satisfação a ninguém. Deus é Deus. Nós que pela misericórdia, Ele temos o olhar dEle sobre as nossas vidas. E em seus propósitos, Ele diz, não está no tempo ainda. Espere um pouco mais. Ou então, meu filho, o que você quer não é o que eu quero para você. Tire isso da sua cabeça, pode esquecer. Isso não vai acontecer para você. Pode esquecer isso aí. Tire, esse plano aí está falido. Não tem minha bênção nele. Precisamos estar preparados para toda a resposta do Senhor. Tem coisa que vai demorar. Tem coisa que está perto, viu? E tem coisa que nunca vai acontecer. Mas a gente é teimoso. A gente gosta de ficar insistindo. Deus já disse que não vai fazer. Insistindo. Não vai fazer. E a gente fica chateado. E se revolta. E se aborrece. Isso não é fé. Isso é querer fazer de Deus o nosso serviçal. E Deus não faz isso. Deus não se permite a esse capricho. Não. Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele tem seus propósitos estabelecidos. E a minha oração não vai mudar aquilo que Ele já determinou. Precisamos entender isso com muita clareza. A W. Pink, irmãos, então continua falando. E ele diz: a perseverança paciente é fruto da fé. E somente quando aquela graça vital e radical ela está em exercício diário, é que o cristão é habilitado a permanecer firme em meio às tempestades da vida. Aqueles a quem Deus declara justo em Cristo devem passar suas vidas aqui, não em dúvida e medo, mas na manutenção de uma confiança calma e em obediência alegre a Ele. Obediência alegre é obedecer apesar de nós. É dizer assim, Senhor, isso aqui. Deus dizer não, e a gente continuar alegre com Ele. Senhor, e esse projeto? Eu não quero esse projeto para você, pode esquecer. E a gente dizer, está certo, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a oração? A gente tem que entender daquela forma. Não é somente no dizer da oração padrão que Jesus ensinou. E assim, queridos, o versículo 38, estou já encerrando. Encerra declarando uma coisa muito forte. Observe que no finalzinho do versículo, ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E isso aqui é algo a nos deixar em alerta. Se recuarmos da caminhada, queridos, nós não teremos este gesto de Deus. Não haverá. O Senhor não se alegrará em sua alma conosco. E eu não quero viver uma vida que desagrada a Deus. Não haverá nada que me faça negociar esse princípio. Essa é a minha oração todos os dias. E que nós precisamos nisso depender do Senhor a cada momento. E assim, queridos, em outras palavras, a vida que desagrada a Deus é a do homem que renuncia ao Messias e volta ao tempo de sua religião, de suas práticas e de sua vida de antes, com todos os seus pirundicalhos. E o pior é que muitos querem assim viver na caminhada cristã, mas não quer abrir mão de coisas do passado, de práticas e de pensamentos que tinham lá no passado do velho homem. E nessa transformação, irmãos, há de mortificarmos o velho homem e vivemos agora uma nova mentalidade em Cristo Jesus. Podemos então compreender que o Senhor está dizendo: meu próprio coração se oporá àquele que naufraga na fé e na boa consciência, aquele que recua na caminhada, que foge e quer se esconder da minha presença. Neste sentido, irmãos, a tradução mais usada
pelos melhores escritores gregos da tradução, bem como Joséfo e Filo. Os que retrocedem são como covardes afastados de Cristo, da sua causa, por medo de perseguição e de qualquer perda secular. Deus, irmãos, não se compraz nos injustos, mas sim nos corações quebrantados. Neles não se pode se deleitar, não se deleitará jamais. E ele abandonará os seus corações e deixá-los à sua própria sorte. E a pior coisa da vida é perceber que o Senhor deixou a pessoa viver do jeito que a pessoa quer. É a pior condição, é essa. Porque quando nós tomarmos a condição de Senhor da nossa própria vida, a tragédia está à frente. Porque nós somos incapazes, nós não temos essa condição. Precisamos estar, irmãos, salvaguardados debaixo das mãos poderosas do Senhor, que é soberano e que tem o melhor para aqueles que servem a Ele. Para concluir, não desanimemos, irmãos, da nossa caminhada cristã, por nada. Segure o tombo, como Jó, que se manteve firme. Perdeu todos os filhos em um único dia. Perdeu todos os bens, a saúde. E mesmo com o desabafo da sua esposa, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Não somos guiados por vistas, irmãos, mas por fé. Guiado por vista foi Ló, que na hora da decisão olhou para o melhor. Abraão, ele saiu de um lugar bom, de Ur dos Caldeus. Um cara próspero, rico, tinha tudo. E Deus chegou para ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela. E você vai saber para onde? Para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. E em um determinado momento da viagem a coisa azedou e ele teve que fazer uma escolha. E ele não foi guiado por vistas, pelo que ele via. Ele foi guiado por fé. Ele disse: escolha para onde você quer ir, Ló, meu sobrinho. Se eu quero isso aqui, que é o filé. Pronto. Então eu vou para cá. Não tem problema. Porque ele tinha convicção em seu coração. Ele tinha fé de que Deus não o abandonaria. Nós não precisamos ter esse medo, irmãos. Deus, Ele nos sustentará, Ele nos guardará, Ele nos sustentará. Ele está conosco, cuidando de nós, se assim tementes a Ele somos. Não desista da sua caminhada. Não abra mão daquilo que o Senhor já fez por você. Responda positivamente a isso. Onde então encontramos, irmãos, os frutos da fé que nós temos? Se nós temos fé, que vai muito mais do que acreditar, vai muito mais além do que apenas eu creio em Deus. Onde é que estão os frutos do da nossa própria vida? Cadê os frutos da nossa fé? Precisam ser encontrados por nós mesmos e apresentados ao Senhor. Como então encaramos, irmãos, a cruz diante da salvação? De forma descuidada, desajeitada? De qualquer jeito? Fazendo pouco caso? Ou achando que não foi tanta coisa assim, morrer na cruz? Como é que nós temos encarado então esta realidade? A nossa fé, irmãos, precisa estar firme nele. O nosso caminho tem que estar firme no Senhor. Sejamos, irmãos, perseverantes diante dos ataques do inimigo que estão a todo momento tentando fazer com que nós venhamos a naufragar. São propostas, ofertas, são tantas coisas. É gente sensual, é pornografia, é ofertas indecorosas, é propostas de emprego que você tem que ter uma mentira no meio para poder conseguir. São tantas coisas que Satanás coloca diante de nós, não é? E Deus fica só olhando. Eu quero ver a fé desse rapazinho, como é que está. Não é? E é assim que funciona. Na nossa vida, quem é comerciante é a mesma coisa. É aquele fornecedor que diz: aqui é sem nota, segura aí.
É um lote especial, não sabe nem a procedência. E o crente está lá, glória a Deus, amém, aleluia. E as prateleiras cheias de mercadoria de uma fonte que ninguém sabe de onde é. São ofertinhas, são testes que são colocados à nossa própria fé. Sejamos, irmãos, então, perseverantes diante desses ataques. E por último, que os nossos olhos, irmãos, estejam firmes no autor e consumador da nossa fé. Convido você, irmãos, a junto comigo vivermos pela fé. Vivermos essa fé de forma contundente. Pois a nossa segurança da nossa vida está unicamente nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor.